Denilson, tem essa questão toda do Lima Barreto com a literatura militante, né? Que eu não sei se dá pra falar que existe alguma influência do Eça de Queiroz nisso. Mas falam-se muito de duas obras dele que faz aquela crítica na sátira menipéia, né? Que não é a crítica voltada ao indivíduo, mas ao discurso, né? Enfim, é o que é discutido na sociedade. Que é o Homem que Sabia Javanês e o Triste Fim do Policarpo Quaresma. Como é que se dava essa literatura militante, esse discurso político na literatura do Lima Barreto? Então, eu tenho um entendimento disso, que é o seguinte, né? Por que o Lima Barreto escreve? Né? Por que ele se torna literato, né? Uhum. Essa é a maneira que ele encontra de participar do movimento da história, de participar do seu tempo histórico, né? Então, assim, você pode imaginar que existem diferentes formas da gente intervir na realidade que a gente está vivendo, né? Enfim, no momento que você está vivendo, e ter uma atuação efetiva. O Lima Barreto escolhe a literatura, escolhe fazer das letras, da literatura, daquilo que ele escreve, o seu modo de intervenção nisso, né? O seu modo de participação política. Por isso que a gente pode dizer que ele tem uma literatura engajada e militante, né? Uhum. Porque ele está preocupado em discutir as questões do seu tempo e, mais do que isso, né, em se posicionar em relação a elas, né? Então ele está vendo, por exemplo, acontecer lá a Revolução Russa e ele vai ser um dos primeiros a comentar aqui ainda, no calor dos acontecimentos, o quanto aquilo parece a ele interessante, né? Por quê? Porque mexe com a questão da distribuição da riqueza, né? Enfim, com a questão da desigualdade que toca tão fortemente no Lima Barreto. Uhum. Por isso ele faz da literatura uma forma de tocar nessas questões, né? O Homem que Sabia Javanês, que mexe com essa coisa do bacharelismo, né? Ou do que ele denominava de bovarismo, né? Que é esse comportamento de querer parecer uma coisa que você não é, né? Que é tão a cara da classe média que a gente conhece no Brasil. Na verdade, né? Eu estava conversando com a Giovana antes do programa, assim, o Sérgio Moro pode ser o homem que falava javanês de hoje, né? Exatamente, que né? Então, essa imagem, né? A gente poderia pensar em muitos exemplos, né? Assim, de querer parecer algo que não corresponde à realidade, né? Hoje está mais do que evidente, né? Que a máscara caiu, né? Caiu para alguns, né? Porque eu, pelo menos, nunca fui um entusiasta dessa Operação Lava Jato, né? Uhum. Sempre acho que o problema da corrupção é um problema sério no Brasil, mas que não vai ser resolvido nem enfrentado desta forma, né? Não acredito em super-heróis e muito menos que uma pessoa vai resolver essa questão. Uhum. Né? Essa é uma questão estrutural. Sim, né? Perfeito. E que não pode ser enfrentada com hipocrisia, né? Assim, a gente tem que pensar também por que no cotidiano cada um de nós o que faz do Lima Barreto até bem atualizado, né? Bem atual, né? Exatamente, né? O Lima Barreto é interessantíssimo ler o Lima Barreto e é curioso porque na época alguns dos textos de estreia dele na literatura, né? Os romances são acusados de serem textos datados, né? Uma das acusações que recai sobre o Lima Barreto mas você está falando muito da realidade, você está imitando a realidade nos seus romances. E isso significa o quê? Uma literatura de baixa qualidade que não vai sobreviver ao tempo. Daqui a pouco ninguém vai querer ler isso. O Triste Fim de Policarpo Quaresma recebe uma crítica porque ele publica em pedaços, né, no Jornal do Comércio, né? Sim, isso era um procedimento muito comum, né? Você publicar no formato folhetim, né? Que era publicar o texto em pedaços no jornal, né? E depois ele saía num volume. Então, o próprio romance de estreia, que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele tem essa característica, né? Ou seja, de tratar... o que ele faz no Isaías Caminha? Ele satiriza uma redação de jornal, que é a redação do Correio da Manhã, né? Que ele faz uma sátira devastadora, a ponto de proibirem que se publicasse o nome dele nas páginas do jornal Correio da Manhã. E aí isso para os críticos é um ponto negativo. Só que o que a gente vê hoje é que a literatura do Lima Barreto sobreviveu ao tempo. Né? A gente lê hoje para entender o que é o Brasil, né? Até porque a República é uma obra que está em construção aqui, né? Ainda está em curso essa obra. E aí ler esses autores que estavam lá no início dessa história é algo que nos ajuda a compreender, né?
muito desse processo histórico, que é um processo longo, né? Sim. A República no Brasil ainda é uma experiência relativamente recente, né? Em termos de história, um século, pouco mais de um século é pouco tempo.